E aí, pessoal, algumas notícias do Grêmio neste domingo. Começamos com Groy e a notícia vinda de Sérgio Boas. Falamos também de Douglas Costa, porque o Juliano Brito da Copeiro falou nisso. E vamos falar da apresentação de Renato Portaluppi, porque já tem data de chegada e coletiva. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, esse parceiro licenciado oficial do Grêmio, que você encontra em supermercados, em vendas e também pode comprar aí, sentado na sua cadeira. Basta que você entre na descrição do vídeo e encontre Alma Gaúcha. Aqui está o link para você comprar e receber em casa. Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Esse é parceiro oficial do Tricolor. Gente, vamos atualizar algumas situações aqui envolvendo o Grêmio neste domingo, né? O Grêmio que folgou sábado, folgou domingo e agora precisa recomeçar o trabalho. E muitas informações acabaram surgindo e eu quero vir aqui para a gente colocar, para a gente posicionar o que nós sabemos, o que nós temos aqui sobre essas informações. A primeira foi Sérgio Boas, repórter tradicional, um dos principais repórteres do Rio Grande do Sul, hoje em voo solo, largou a rádio e está fazendo trabalho no YouTube, também nas redes sociais. O Sérgio Boas trouxe: Marcelo Groy é o primeiro reforço do Grêmio para 2023. E ali é recheado de informações, porque Groy, nós sabemos, já tem interesse em voltar ao Brasil. E pode sim ser na janela. E Groy interessa a todo mundo no Grêmio. Todo mundo. Então é óbvio que essa informação cai forte. Eu conversei com algumas pessoas que estão coordenando aí as candidaturas dos principais nomes. E a informação que eu tive é que ninguém falou ainda em contratação. Está todo mundo preocupado com a própria eleição, não se sabe nem a definição dos departamentos de futebol e poucos ainda têm essa informação. Então, existe, do ponto de vista do jogador, o interesse em retornar. Claro que o torcedor quer muito, o Grêmio está se vendo, precisa de um pouco mais de experiência no gol, não quer ter as experiências antigas de Paulo Vitor, de Vanderlei, então o Groy é o voo certo, é aquele que tu sabe que vai acontecer e que tu sabe que ele chegando, ele agrega, né? Então, o que eu sei é que não caminhou ainda, mas é sempre bom repetir, o Sérgio Boas é muito bem informado e ele tem e colocou no Twitter e isso, claro, viralizou, porque o Groy tem todo o carinho do torcedor do Grêmio. Essa é a primeira. A informação que eu tenho é que ainda não foi conversado isso, mas todos abriram olhos para essa vontade do Groy em retornar ao Brasil. A segunda notícia foi o Juliano Brito, da Rádio Copeiro, que faz conteúdo de Grêmio, muito bom conteúdo, inclusive. Aconselho vocês a seguir, tanto a Copeiro como a Pachola. É legal a gente seguir, é legal os gremistas seguirem os gremistas, estarem juntos, ouvindo todos os lados, conhecendo todos os lados. Tá? E todos que fazem conteúdo de Grêmio torcendo pelo Grêmio, né? Torcendo muito pelo Grêmio. Então, o Juliano colocou o seguinte, eu vou abrir aqui, porque o Juliano, ele posiciona, vou botar aqui, vamos ver, ele bota aqui algo que mexeu com os gremistas, né? O que disse o Juliano: informação que recebo é que Douglas Costa teria vontade de retornar ao Grêmio para refazer a sua imagem com a torcida. O fator determinante para essa vontade, Renato. Douglas Costa, inclusive, falou com jogadores do elenco atual, confidenciando que com Renato, em outro ambiente, ele voltaria. E aqui a gente mexe numa seara um pouquinho diferente, tá? Informação é informação. Isso aqui o Juliano, que também faz um ótimo trabalho e é muito respeitado, tem a notícia, que é uma vontade do Douglas. Agora, o ambiente do Grêmio receber o Douglas, para mim, é meio complexo. Para mim é meio complexo. Eu não consigo ver o Douglas chegando aqui para refazer a relação, tentar refazer, tentar recriar a imagem dele aqui. Sinceramente, não consigo imaginar. Foi muito ruim o jeito que ele saiu. Muito ruim. A experiência dele com quem trabalhou no ambiente do Grêmio é a pior possível. A pior possível.
ouvi relatos muito ruins. Eu não consigo ver, mas o Renato consegue. Não consegue. Não vamos cair na velha máxima. Eu faço ele jogar. Deu disso, né? Deu disso. E outra, essas repatriações aí, cara, acabou. Não vamos insistir com algo que não dá certo. Temos que ter esse entendimento, temos que aprender com o tempo, temos que aprender com essas experiências. E especialmente aqui, é uma experiência que nós sabemos, que nós conhecemos. Então, aqui existe sim uma situação que a gente ouve, mas que eu confesso para vocês que eu não vejo se criar no ambiente do Grêmio, mesmo, mais uma vez, repetindo, respeitando muito aí a informação do Juliano, mas acho que quando chegar aqui, não sai do lugar. Não sai do lugar. Todo mundo que chegar vai ter a lembrança do que aconteceu do abaninho dele, então não consigo ver ele refazendo a relação com o Grêmio através de uma volta em cima dessa situação envolvendo o Renato, mais ainda, né? Não sei se o Renato fica no ano que vem, ninguém sabe ainda. Então, acho que passa, mas é interessante da gente avaliar e entender. Eu seria contra esse retorno. Diego Torbes informou que Renato chega às 14 horas, outro repórter que também faz conteúdo de Grêmio, chega às 14 horas e dá a coletiva após o treino. O Grêmio ainda não passou o cronograma, mas vamos ficar com isso. O Grêmio treina amanhã à tarde, o Renato chega no início da tarde, então, a Porto Alegre, dá o treino e depois do treino vai se manifestar. A coletiva do Renato vai ser especialíssima. O que nós vamos fazer no canal? Nós vamos acompanhar ao vivo no canal a coletiva do Renato. Então o canal do Grêmio vai passar e nós vamos reagir ao canal. Acho importante esse relato, porque Renato, né? A força de Renato, e ele tem muito o que responder. O Renato não falou ainda depois da demissão dele. Parece que o tempo não passou. Só que de lá para cá o Grêmio afundou tanto, perdeu tanto, apanhou tanto, que a gente tá tonto ainda. Foi muita coisa em muito pouco tempo. O Renato saiu 1 ano e meio, pouquinho mais de 1 ano e meio. É muito pouco tempo. E ele nunca falou em coletiva na saída dele, diferente de outros momentos. Então é difícil, é complicado e nós vamos ouvir, tem muita coisa para ser respondida, muita coisa. E aí eu faço questão de acompanhar no canal essa coletiva do Renato. E eu tenho certeza que vocês concordam, porque vai ser um dia especial, diferente, e nós temos que estar acompanhando. Então, nesta segunda-feira, nós vamos acompanhar e reagir ao vivo aqui em live no canal para entender o que Renato Portaluppi está trazendo de diferente e o que representa esse retorno para o Grêmio. Grêmio que tem visto os resultados todos ajudarem, né? Tá todo mundo ajudando o Grêmio. Agora depende dele lá para a gente fazer vitórias e escapar rapidamente da segunda divisão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.